é um dos grandes problemas hoje que a gente vê na construção civil, Total. é que quando você vai contratar a casa, te passa um prazo de 1 ano e essa casa vai ficar pronta em 2. E aí Com você já preço quer dobrado. entrar, você já quer mudá-la e a obra ainda rolando por conta de ansiedade, às vezes até de custo, né? Quando a gente pegou a época, por exemplo, das construtoras, da Lava Jato e tudo mais, pra gente foi horrível esse. Foi um dos piores momentos, assim, mesmo, que a empresa passou. Por quê? Então eu falava, cara, eu não posso fazer muita loucura porque senão talvez as minhas primeiras impressões, né, as primeiras ações aqui dentro, elas vão pautar o que vai ser o meu futuro, Total. como as pessoas vão me enxergar e como meu pai vai me respeitar também. Completamente. Quando estiver pequenininho, testa, se certifique de que a ideia é boa, tem aderência com o mercado. O mais difícil é a gente criar um produto que tem aderência com o mercado. Buenas, buenas, buenas! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Além do CNPJ. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui para trocar essa ideia de empreendedorismo vida real com a gente. E hoje, para variar, sempre trago empreendedor da economia real, gente de verdade, gente que empreende e tem uma história de vida real para contar. E eu tô aqui a pessoa que está aqui na minha frente é uma pessoa, cara, que inclusive sou cliente, e a gente conversando aqui, eu não sabia, eu não lembrava como que eu comecei a ser cliente dessa empresa, só que foi ele que me prospectou num dos stories que eu fiz do Além do CNPJ, e a gente vai falar disso aí também. Mas, cara, eu sou do mercado da construção civil. Construção civil é um mercado que é um dos principais que puxa a economia brasileira, né, junto com agro e tudo mais. E eu tô aqui também com um parceiro de construção civil. E, cara, conversando aqui nos bastidores, eu já conheço a empresa dele porque é uma empresa bem expressiva no mercado no qual ele trabalha, mas ele está me contando aqui que é uma empresa com décadas de experiência e tudo mais, e eu quero apresentar para vocês o Rogério da Compass. Meu cara, muitíssimo obrigado, prazer estar com você aqui na minha frente para a gente trocar essa ideia. Obrigado por vir de Sorocaba para esse podcast, cara. Isso aí, pô, eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui, poder Tamo bater junto. esse papo aí. E realmente é o que você falou, a gente acabou sem se conhecer, virando parceiros Virando parceiro. aí e trouxe um presente aqui. Opa, cara! Vamos começar já. Olha, de Legal. container, que linda essa caixa, cara. Você estava falando a respeito do tempo de empresa, né? Um kit que a gente montou, fizemos 30 anos aí em 2024 Olha que legal, que caixa linda, cara. e simulando um container aí, Que a caixa. legal, bicho. Aí um cofrinho, eu costumo dizer que as crianças gostam bastante de deixar Que umas da moedinhas hora. aí e tal. Olha que legal, o containerzinho aqui, ó. E vocês já vão entender por que esse containerzinho... Putz, é um copinho da Stanley, top. E essa é uma cervejaria de Sorocaba lá. Que parceiro legal, nosso cara. Porra, também. obrigado, cara. Essa aqui não vai ficar pra minha filha, não. Vai ficar na minha mesa. Essa aqui. Boa. Legal. Cara, 30 anos de... 31 agora, 31, né? Cara, você sabe que eu tenho um certo know-how de container? Porque antes de empreender, eu sou formado em comércio exterior. Ah, E que antes de legal. empreender, eu trabalhava com comércio exterior. Então a gente fazia exportação, importação marítima e aérea. Então a gente sabia o high cub, o container um pouco mais alto, o container dry lá, o container de 20 e 40. Exatamente. Então, cara, é um... Aí então, é o eu vejo- início do container mesmo, Do que é da container. onde a gente vai buscar os nossos containers. Todo container é origem marítima, cara? Container marítimo, sim, né? Tá. Que é o que nós trabalhamos. Existem outros containers no mercado, galvanizado, que aí sim são fabricados aqui no Brasil, o próprio container modular, mas a gente trabalha 100% com container marítimo. Por ele ser o que mais resistente? Exatamente, mais resistente e a gente sabe, né, da procedência. Então, hoje, majoritariamente, eles são fabricados lá na China. E então, ele fica ali 10 a 15 anos em uso na primeira utilização. E a gente acredita muito também na questão da sustentabilidade. Então, é uma sequência de vida útil para esse container que seria descartado, seria queimado num forno. E então, ele passa daí para a construção civil. Então, ele vai virar ou um depósito, um almoxarifado, um refeitório de um canteiro de obra. E hoje também a gente tem essa vertente da parte dos projetos que a gente transforma em casa, em loja, consegue fazer bastante coisa com eles. Topzera. Cara, antes de a gente entrar no universo da Compass, antes de entrar na... É Compass o quê? Compass Container ou hoje só ficou Compass? É Compass Container. Compass. Eu falo que depois do Jeep, que eles lançaram o carro, fica um pouco difícil de Acaba- competir. Atrapalhou, né? Mas não tem problema, pode falar Compass ou Compass, tá tudo certo. Mas é Compass Containers. Compass Containers. Isso. Antes de a gente entrar na história da Compass, conta um pouquinho a tua trajetória. Até mesmo, eu acho que a tua trajetória... Quantos anos você tem hoje? 37. 37. Então, eu acho que a sua trajetória se confunde com a história da Compass, que tem 31 anos de idade. 31. Então, praticamente é a tua irmã e agora a tua filha. Conta um pouco dessa trajetória, desde as tuas referências infantis, como que foi a tua criação,
no universo de empreendedorismo, porque teu pai que fundou, então você cresceu com o empreendedorismo dentro de casa, até a vida adulta e esse início aí no projeto da Compass, nome da Compass, a tua entrada e o que você tem trazido de oxigênio aí para esse sangue. Boa. Então, eu tenho 37 anos, né? Sou o irmão mais velho da Compass, eu me considero assim. Então, meu pai veio inicialmente de carreira em empresa, então ele trabalhou, o último emprego dele foi na GE, na divisão de containers. E aí, que legal. Daí ele teve esse insight de utilizar o container para a área de construção civil. Então, lá em 1993, ele montou a Compass. Não obrigatoriamente, ele nunca fez nenhum tipo de pressão em mim, eu decidi mesmo estudar administração de empresas, na época, por me interessar por empreendedorismo e tudo mais. Não comecei trabalhando na empresa, então fui primeiro... Por uma decisão sua. Por uma decisão minha. Que legal, por cara. ele já queria que eu iniciasse Sabiamente, então. hein? E eu sempre tive isso na cabeça, né? Que eu imaginava que em algum momento esse caminho seriam cruzados, né? Eu acabaria indo trabalhar na empresa, mas eu sempre quis ter... criar uma bagagem, construir um pouco da minha história também, não sendo dentro da empresa. Total, cara. Então, eu comecei a estagiar na Motorola, né? Fiz faculdade em Campinas, na Facamp, e aí Jaguariúna ali, a Motorola era muito próximo, então fiz um estágio lá. Depois fui efetivado lá na área de compras, continuei, né, trabalhando lá mais um tempo. Depois disso, eu montei com mais 2 amigos, seguindo essa veia empreendedora que a gente estava conversando. A gente montou franquia de restaurante japonês, de temaqueria. Que legal, cara. Então, a franqueadora mesmo. Não. Pegamos uma franquia. Então, a gente teve... tinha a ideia, né? Isso em 2008 para 2009, né? A temaqueria era a onda do momento e estava crescendo muito. Tinham pouquíssimas empresas ainda robustas, assim, com uma estrutura bacana. Enfim, a gente foi garimpando o mercado, encontramos uma empresa e levamos para Campinas, no caso, para ser a primeira unidade da região ali. E deu super certo. Então a gente, primeiro de tudo, teve que convencer os pais, né? No caso, porque daí teve que vir um funding ali deles. Então, e eles não acreditaram muito, mas como o investimento também não era muito grande, a loja era pequena. É o custo do aprendizado dos filhos. Exatamente. Eu acho que eles levaram um pouco por esse lado e imaginaram, cara, daqui a pouco eles vão quebrar a cara e vão vir trabalhar conosco. Então, era eu e mais um outro amigo, e a gente chamou um terceiro, porque como eu trabalhava na Motorola, esse outro amigo trabalhava também na Electro na época, não tinha como a gente ser o cara do negócio, estar ali no dia a dia. Sim. Chamamos mais um terceiro amigo para que ele fosse o cara da temaqueria, da operação, e fazíamos dupla jornada. Então, de manhã eu trabalhava lá na empresa e à noite ia pra temaqueria. Baita aprendizado, né? Puta aprendizado. Então, assim, hoje, apesar de às vezes as pessoas falarem, cara, mas não tem nada a ver com construção civil, né? Container, com temac, com restaurante. Mas, assim, a gente, quando você passa por várias etapas ali, esse contato diário com os funcionários, né? N problemas que você tem que acabar resolvendo no universo. É uma escola que ensina pra tudo quanto é lado. É muito legal. Então, assim... O empreendedorismo é muito parecido, cara. Não sei se você já reparou que o dono do restaurante, o dono da contabilidade, o cara da construção civil, mas são setores completamente diferentes, no final as dores são as mesmas. Sim. Por isso que, cara, o que tem a ver temaqueria com construção civil? Cara, tá empreendendo? Tô. Então tem tudo a ver, cara. As dores são muito parecidas, cara. Cara, exatamente, assim. E na época, não fazia nem muito sentido pra mim, assim. Sim. Eu ficava pensando, falando, caramba, cara, de repente eu tô aqui perdendo meu tempo e às vezes ali num dia difícil você fala, pô, as coisas não estão indo bem. E no final, hoje eu olho pra trás e acho que foi de muita valia. Mas enfim, só para encurtar um pouco a história, a gente acabou tendo sucesso nessa primeira unidade, abrimos uma segunda unidade depois de 1 ano já. Que legal. Com o próprio capital que a gente foi reinvestindo no negócio, né? A gente teve um pacto ali inicial de, cara, não vamos ficar tirando dinheiro da empresa, vamos reinvestir porque a gente acredita e, enfim, naquele momento era meio que um war, né? Você tinha que conquistar a região ali, exato. Então a gente tinha que abrir uma outra unidade para pegar um pouco mais de público, ter uma maior relevância. E aí fomos para a segunda unidade, depois de alguns anos fomos para a terceira unidade, abrimos também uma pizzaria por pedaço, que legal. Na época lá em Campinas, pedaço da pizza aqui de São Paulo. Não acredito, cara. Isso que ano? Em 2011. Foi no Cambuí? Cambuí, Porra, exatamente. eu adorava exatamente esse lugar. Lá, cara. Bicho, que coincidência. Olha só, eu morava no Cambuí, eu trabalhava em comércio exterior. Olha só.
Cara, que coincidência. Na Maria Monteiro ali. Cara, Que é eu adorava essa franquia. Olha que Pra você ter ideia, vocês abriram lá, cara, nem sabia que era sua. Porque você conseguia pedir uma pizza lá de 8 pedaços em pedaços diferentes. Cada um era um pedaço. Diferentes. E, cara, era bem gostoso. E aí, cara, eu já tinha a veia empreendedora, por mais que eu era CLT ainda na época. Mas aí eu chegava e via, caramba, essa pizza já veio congelada, como que os caras preparavam. Eu meio que tentava entender sempre a veia empreendedora que a gente sempre tem. Né? A gente tá no lugar, a gente pede uma comida, mas sempre tá tentando entender o entorno, quantas mesas giram. E era uma lojinha ela pequenininha, era estreita, né? mas bem compridona. Eu fui bastante nessa loja comer essa pizza. Que legal. E por quê? Porque eu fui para Campinas, eu tinha um expressivo, eu era vendedor, então eu tinha um expressivo resultado em São Paulo, e aí a minha diretoria me convidou para abrir o escritório de Campinas. Certo. Então eu teria que ir na frente, trabalhava home office e morei lá em Cambuí. Então eu prospectava os clientes da região, tanto é que eu fechei a Home, Indústrias Home lá em Santa Bárbara do Oeste, foi um dos clientes que angariou aí os fundos para abertura da filial. Então eu trabalhava por ali e eu era solteiro, eu namorava já, só que ela ficava em São Paulo, então eu tava solteiro em Campinas, sozinho sem família, sem nada, então, cara, eu não tinha o que fazer, então eu ficava, aí foquei na academia, aí ia lá conhecer a região. E, cara, depois de um tempo, você acredita que eu gostei tanto desse modelo que depois eu procurei, só que eu não lembrava o nome. E agora você fala isso, o pedaço da pizza. O pedaço da pizza. E foi assim, de novo também, acho que fez parte de um ciclo interessante, a gente acabou fechando a loja depois de um tempo. Ficou quanto tempo aberta lá? Ela ficou 1 ano e meio. Caramba, foi pouco tempo. Foi bem o período que eu tava lá. Foi pouco tempo, mas muito porque hoje a gente vai olhando para trás, e aí talvez com um pouco mais de maturidade. Então, assim, o ponto onde a gente instalou a região era excelente, era um fluxo gigante, só que de carros, não de pedestres. Exato. Então a gente tinha essa dificuldade, porque não era uma região fácil de você parar o carro. E um conceito diferente. Exato. Você tinha que ir na loja para entender o conceito. E como você tinha uma porta pequena, uma vitrine pequena, então muita gente às vezes passava e nem sabia o que era. Total. E a gente também não utilizou muito do delivery na época, que eu acho que poderia ter sido um diferencial. Mas ainda assim o delivery, para explicar, apesar que até daria. Para explicar o conceito, né? Talvez hoje, com a força da rede social, na época não tinha tanto era isso, diferente. Né? Era muito mais pessoal do que pensando como empresa, né? Então, eu acho que a gente tinha essa questão de conceito. Então, às vezes, as pessoas não entendiam muito bem. Você pegava que o nosso concorrente era o cara da padaria que tinha essa pizza por pedaço. Exato. Né? Então, não era... Enfim, mas acabou sendo um aprendizado também, né? De várias coisas ali que às vezes a gente, na ansiedade do empreendedor, quer tirar a ideia do papel e às vezes você acaba não fazendo uma lição de casa, mas eu continuo sendo cliente deles quando vem aqui a São Paulo, acho excelente. Tem ainda aqui? Tem ainda na Rua Augusta. Que legal. Eles tinham outras unidades, mas eu sei que a da Rua Augusta ainda permanece existe. lá. Então dá um saudosismo quando eu venho a São Paulo. Sim, eu tento dar um pulo lá pra visitar e comer, porque eu acho que o produto era muito bom. Mas enfim, aí essa foi mais ou menos a trajetória. As temaquerias que aconteceram. Aí a gente montou, então, 2, uma era no Cambuí também, talvez você já deva ter ido também, era na Silva Teles ali, a Max Place, logo que você virava na Silva Teles, antes da Júlio de Mesquita. E aí o que aconteceu? Então a gente encerrou esse capítulo da pizzaria, a gente tinha uma loja também que ficava num centro comercial em Paulínia, que foi a 3ª loja, essa nós ficamos com um contrato de 5 anos e encerramos, e as outras 2 a gente permaneceu com elas. E aí, em 2016, meu pai teve uma questão de saúde, e aí eu precisei, foi meio que esse encontro, esse cruzamento, e que eu quis também auxiliar, fazer parte. Total. E dar um help nesse momento. Porque eu sou filho único, né? Então ele depois também se separaram, meus pais se separaram no meio do caminho, mas ele também sócio único da empresa. Então não tinha uma outra pessoa para ajudar, para auxiliar, para dividir, né, as coisas no dia a dia. E então foi aí o momento que eu decidi, em 2016, final de 2016, a ir tocar a empresa. E aí nessa hora a gente começou a estruturar as coisas nas lojas, nas 2 lojas, né, nas temaquerias e vendemos. Então acabou sendo o meu outro sócio também, já estava muito mais ligado nos negócios da família dele. E então para ele também acabaria sendo uma saída interessante ali, não porque senão ele teria que assumir a minha parte. Eu sempre fui a operação, eu sempre fui operacional. Então, cara, aprendi a fazer desde do mais simples até o mais complexo, prato,
temaki, enfim. Que Mesmo legal. na época da pizza também aprendi. Que legal. Sempre gostei, assim, de tá na operação, né? Eu acho que é o que dá uma adrenalina muito boa. Então, e aí, enfim, ele teria que assumir essa parte, não tinha como. Então, a gente acabou estruturando para vender e conseguimos concluir a venda ali em começo de 2017. Então, foi relativamente rápido aí essa movimentação. E para quem comprou, acabou sendo um negócio interessante. Já tinha uma clientela, estruturado, né? Já tinha estruturado, exatamente. E aí tocou e as lojas hoje ainda estão lá ainda, abertas, estão legal. funcionando ainda. E você, depois dessa virada de chave, teu pai tava com um problema de saúde, foi pontual o problema de saúde? Cara, foi, e aí ele, enfim, ficou depois em tratamento e tudo mais. Hoje já tá totalmente integrado na rotina do dia a dia da empresa. Hoje ele toca as coisas junto comigo, né? E então, assim, foi um momento realmente complicado ali. Que precisou do teu apoio ali. De estar junto, enfim. E foi muito importante também, né? Eu considero muito importante. E aí foi justamente... Então, primeiro eu fui para Santos, que é onde é a nossa matriz. A gente tem um escritório em Santos. Boa. Então, fui para Santos, me atualizar, vivenciar o dia a dia dos departamentos. É isso que eu ia te perguntar. Como foi esse início? Então, cara, foi assim, bem desafiador, porque eu não tinha o meu pai ali ao lado todos os dias, mas aí entra a questão da bagagem, né? Um pouquinho dessa bagagem que você ganha do mercado, e que eu optei por não chegar com o pé na porta. Acho que teria sido muito errado da minha parte se fizesse isso. Pô, sou o filho do dono, mando em tudo aqui. E tem um certo preconceito da equipe. E existe, exato. Então eu optei por ir por um caminho mais low profile, de chegar, entender quais eram as necessidades, enxergar onde eu seria útil com aquilo que eu tinha aprendido fora. Sim. Quando você tá gerenciando um budget, um orçamento pequeno, cara, tudo importa. Então, acho que quando você vai para uma empresa que já tem uma estrutura maior, então eu saí, sei lá, de uma loja, por exemplo, que tinha 10 funcionários, para uma empresa com quase 80 funcionários. Então, assim, era totalmente a realidade diferente. Sim. Quando eu ia pagar a folha de pagamento de uma e de outra, é totalmente distinto. Então, assim, e aí você passa a dar mais valor, você vai mais no detalhe. Então, aí eu fui indo por esses caminhos, assim. Então, tentando enxergar do ponto de vista do que a empresa já estava fazendo, já estava funcionando, né? Então, ela tinha uma vida saudável e crescendo, e enxergar como que ela estava naquele momento, quais eram as oportunidades que tinham no mercado, o que de repente não estava tão bom e que a gente precisasse, né, olhar para dentro e tentar melhorar, tentar comparar também com os que os concorrentes estavam fazendo ou até em outros mercados. Então, eu comecei por esse lado. Então, fui pouco a pouco, ia muito a Sorocaba, que é onde fica a nossa parte operacional hoje. Eu ia muito a Sorocaba também para poder vivenciar um pouco desse dia a dia da produção, que é onde a gente faz a transformação dos containers, mas mantendo essa minha base em Santos. E aí fiquei nessa até 2020, pouco antes da pandemia, já tinha planos já montados por ter morado em Campinas muitos anos, gostar muito do interior, e essa questão da adrenalina de estar perto da operação. Aí eu tomei a decisão de ir para Sorocaba, acompanhar a produção mais de perto, e eu também acreditando muito nessa questão do modelo de projetos, né, de transformação de containers para projetos residenciais, comerciais, querendo também estar ali próximo do time, e, enfim, pensando em inovações, em estratégias diferentes que a gente podia implementar. E essa área, graças a Deus, assim, teve um crescimento muito grande nesses últimos 8 anos, assim, saltou de 2% para 20% do faturamento já da empresa. Que legal. Então, e a tendência é cada vez maior, vai crescer isso aí. Né? Exatamente, cara. Eu não sei se ela um dia passará a divisão de locação, porque essa parte de obra é muito forte, como você começou, né, abriu o programa falando da construção civil, da relevância que ela tem, né? E também da profissionalização. Hoje os canteiros, cada vez mais, eles têm uma estrutura melhor, né? Antigamente a gente via muita coisa de madeirite, né? Muita coisa assim fora de norma, fora de padrão, até das qualidades mesmo, das condições necessárias. Então a gente vê que cada vez mais as obras estão caminhando para esse lado, né? E por outro lado você tem toda essa tendência de sustentabilidade, de inovação. Então hoje em dia muita gente tem buscado, sei lá, uma renda passiva num Airbnb, numa locação por temporada. Então o cara vai lá, monta uma tiny house, monta uma cabana, e aí ele vai dali fazer uma receita para ele do tempo que ele não estiver utilizando aquele imóvel,
para compor ali, ou às vezes até tirar uma receita de algo que nem é o plano A ou B dele. É um investimento. É um investimento em paralelo. E o legal disso é que por ser em container, ele pode amanhã ou depois, ele vende o terreno onde o container estava, leva o container e aloca esse bem em qualquer lugar. Em uma outra localização. E entendendo um pouco o mercado de container de locação, né? Antes de a gente entrar na parte de projeto, sim. Qual é o tamanho da Compass em termos de quantidade de container? Quantos containers vocês têm disponíveis para locação? Como que dá um overview aí de números? Então vamos lá. Nesses 31 anos, a gente conseguiu construir uma frota hoje de aproximadamente 2.500 containers. Tá. Né? 95% dessa frota hoje locada na rua. Então, 95%? Cara. Então, assim, é um número que deixa a gente muito feliz, né? Fruto de trabalho bem difícil, né? E qual foi a estratégia para isso, né? A gente buscou, né? Lá atrás, meu pai, olhando o mapa do estado de São Paulo... Ele que começou esse negócio de container? Cara, existem algumas empresas que são contemporâneas dessa mesma época dele e que a maioria nasceu ali na região, né? Na Baixada Santista. É mesmo, por causa da querendo ou não de puxar o container fácil lá do porto. Lá no Rio de Janeiro também. Então você tem sempre as cidades que são que tem os portos, que é onde isso iniciou, né? E então ele vem lá, vanguarda de mercado, que nem eu tinha comentado, montou ali uma lista de modelos. Então, um almoxarifado, um vestiário, um container que tem um banheiro, uma sala de reunião, uma guarita para ficar na porta do canteiro, enfim, montou ali esses modelos. E aí foi começar a estudar e entendendo essa necessidade dos clientes. E aí que eu estava falando do mapa, ele deu uma olhada no mapa de São Paulo e viu quais eram as cidades que tinham uma economia forte e que certamente iam se estruturar para os canteiros serem mais profissionais o mais rápido. Sim. Então ele foi montando. Então primeiro ele foi lá para São José do Rio Preto, que era a cidade natal dele. Então acho que também tem uma questão ali pessoal, né? De voltar à cidade, enfim, de empreender lá. E depois foi buscando esses outros centros mais desenvolvidos. E ele foi fazendo o quê? Como... Montando filiais. Filiais. Então eram funcionários, sempre foram funcionários nossos. E para que ele consiga explorar aquele mercado. O caso do container, ele tem uma situação específica que é assim, ele não é desmontável o container marítimo. Então, obrigatoriamente, para você fazer o frete, ele vai em um caminhão. Sim. Então, esse frete, ele encarece bastante a situação se você estiver indo distâncias muito longas. Então, sempre, desde o início da empresa, o nosso foco foi muito atender o estado de São Paulo, né? Então, quando ele abria a filial, ele deslocava uma quantidade X de container para lá, alocava no bairro, na região, e dali distribuía localmente. Exatamente, era essa estratégia. Então, ele montava um terreno de 500, 1.000 metros quadrados, colocava uma pessoa, né, fazia um treinamento com essa pessoa em Santos e tal, colocava ela trabalhando dentro de um container transformado por nós, que já era um showroom ali da região. Legal. E deixava uma meia dúzia, 10 containers, enfim, um estoque pequeno ali para sentir como é que ia ser essa operação. Os fretes eram próprios ou sempre com... No início, a gente tinha, sei lá, 1, 2 caminhões ou só um, e aí depois ia terceirizando. O primeiro movimento foi quando a gente foi para essas cidades do interior, muitas delas ainda não tinham o caminhão Munk como uma realidade, né? Então a gente via algumas cidades com caminhão Munk muito por conta de usina, muito por conta de indústrias, quando tinham... Só que eles já ficavam 100% alocados para essas empresas. Para essas empresas. Então, até nesse primeiro momento, a gente teve um esforço um pouco maior, que a gente precisou ter caminhão Munk nessas bases. Caraca, bicho. Então, principalmente onde tinha essa dificuldade. Hoje em dia... Putz, o caminhão Munk é uma realidade, né? Construção civil hoje usa muito. A gente usa muito. Então, exatamente. Dependendo do vidro que a gente coloca, a gente vai no Munk. Exato. E aí, assim... Casas ventosas. Guindaste também, né? Que hoje também virou... nasceram muitas empresas nesse mercado. Então, passou de ter essa obrigatoriedade de você ter o caminhão. Então, hoje, grande parte dos nossos fretes, principalmente das cidades das filiais, ele é totalmente feito por terceiros. Por terceiros? Por terceiros. Então, assim, hoje a gente concentrou Pelo a nossa frota fato de existir própria. Bastante opção, Exato. Ficou fácil. E você não precisa ter aquela... Mobilizar dinheiro 100% da utilização do caminhão, às vezes numa praça que ele não vai ter tanta entrada e saída de containers assim. E você deve ter uma porrada de parceiro que adora ficar lá junto com você, porque você tem frete toda hora sendo contratado. Exato, cara, exato. E aí acaba sendo... Uma carga leve. Uma carga leve e fica até, do ponto de vista financeiro, faz sentido para os dois lados, né? Tanto que a gente, em uma das filiais, por exemplo, a gente divide o mesmo local, o mesmo terreno com uma transportadora.
Então, assim, ela não é exclusiva nossa, ela faz fretes, né, para a cidade, para concorrentes, enfim, mas a gente é um parceiro que, pô, todo negócio que a gente tem ali na região é eles que fazem, né? E aí foi dessa forma, a gente foi crescendo de forma espiral, então foi Campinas, hoje Campinas, São Carlos, Taubaté, a gente foi até um pouquinho para frente do estado, fomos para Pouso Alegre, no sul de Minas também, tá próximo e faz sentido, ali é uma região bem evoluída, né, bem industrializada, e então foi nesse modelo que ele foi crescendo, e hoje a gente consegue atender praticamente todo o estado. A gente vai até Presidente Prudente, é a filial mais longe ali, quase na beira já com Mato Grosso do Sul ali pra cima. Legal. E a gente tem Baixada Santista, né, que é aqui no outro extremo ali também. E, cara, 95% de container locado. Isso é um número expressivo. Qual é a média normalmente da concorrência? Você tem uma ideia? Isso é um em número... termos de frota, não é divulgado. Em termos de frota locada? Não sei te dizer, cara. Porque, não cara, é um número divulgado. 95% faz com que você tenha uma gestão comercial e uma questão logística, cara, muito equilibradinha lá. Para você conseguir gerenciar esses 5% de giro. Como que é qual foi a estratégia? E aí já entrando numa parte até logística, que isso serve como insight para muitos mercados. Qual foi a estratégia de vocês para conseguir manter esse 95% alocado? Porque quando se fala 95%, não é 95% da tua frota num contrato a longo prazo. Sim. É um turnover gigante de entrada e saída, mas que você mantém uma média de 95%. Exato. Para isso funcionar. Mantendo essa média de 95, é uma logística cabulosa que vocês devem fazer lá. Como que é isso aí? Quase uma cozinha de restaurante. Uma cozinha de restaurante. Como que é isso, pessoal lá brigando pelo mesmo container, enfim. Isso. Cara, primeiro ponto, assim, são 6 meses o tempo médio de contrato que a gente tem hoje, né, das locações. Então, obviamente, eu tenho contratos que são muito longos, 5 ou 6 anos de utilização. Caramba! Quando a gente vai pro lado de indústrias... Porque acaba, de fato, incorporando esse container, essa estrutura dentro dessas indústrias e não faz muito sentido para eles investirem, de fato, em montar áreas e comprar esses espaços. Então, eles locam durante a necessidade e a hora que acabar a necessidade, eles... Entra no custo fixo dele. Entra no custo fixo, exatamente. Agora, a grande maioria não, ele é pelo tempo de obra. Então, se você vai fazer, por exemplo, um empreendimento, um prédio, então... Nos primeiros momentos, esse canteiro ele é essencial para a obra desenvolver. Então, precisa de um refeitório, você vai precisar do vestiário, você vai precisar de um almoxarifado para controle de material, você vai precisar dos containers para depósito daqueles itens que são da curva ABC. Então, você vai fazer uma gestão muito mais próxima ali com os containers disso, né? E mais segura e um controle muito melhor. Depois que o cara subiu, por exemplo, o primeiro pavimento, o segundo pavimento, toda essa estrutura acaba sendo internalizada para dentro do próprio prédio. É isso. E aí ele já não tem mais essa necessidade do container. Então... ele acaba dentro de um curto período, ele consegue ter um baixo valor investido nisso e um resultado interessante, e depois disso ele já passa para dentro da própria obra e ele não precisa mais desse custo, ele me devolve os containers, a gente vai fazer uma checagem, né, uma manutenção no que for necessário, eventualmente pintá-los e checar a elétrica, hidráulica de todos e vamos colocar eles de novo na rua, né? Boa. Mas acho que a grande chave aí, Felipe, da tua pergunta é... A gente hoje tem um estoque compartilhado. Então, assim, é como eu vejo, se fosse fazer um paralelo, uma loja de uma franquia dentro de um shopping que, na verdade, ela pode utilizar todas as lojas, o estoque de todas as lojas para atender uma venda que ela tem. Ainda mais se for uma venda online, aí ela pode mesmo. Boa. Então, eu não tenho a necessidade de ter em cada base 200 containers. Então, não tem essa obrigatoriedade. E aí, eventualmente, qual que é o nosso gasto? Muitas vezes é da primeira perna para eu reposicionar esse container. Então, entrando na questão da logística, como você comentou. Então, hoje a nossa central de reparos e a central de produção é Sorocaba. Então, muitas das vezes... acaba ficando no meio do caminho. Que tá... logisticamente bem... E aí foi um dos motivos da gente ter transferido de Santos, porque sempre foi em Santos, nessa parte operacional. Então, Sorocaba hoje está melhor posicionada quando a gente olha do ponto de vista de malha rodoviária e de ligação entre as nossas filiais, que aí acho que é o ponto-chave. Então, ela é uma cidade que está muito próxima de São Paulo, mas também está próxima da rodovia Washington Luiz, Bandeirantes, Anhanguera, enfim. Mas com tá o Rodoanel hoje em Campinas, dia fica muito fácil. Rodoanel, exato. Então, essa estratégia de estar muito bem ali localizado fez também com que a gente evitasse custos logísticos extremos. E então, hoje, a gente
faz esse reposicionamento de frota mediante aos pedidos. Então, se o cara lá da minha filial de Presidente Prudente, ele tem um pedido de uma usina, de uma indústria, um pedido interessante... A dependendo do volume do contrato, do tamanho do contrato? Ele não vai deixar de atender porque ele não tem esse container lá no estoque dele. A gente vai fazer colocar esse dinheiro na frente do contrato, então dá um jeito de levar para ele atendendo o cliente dele com frete local e muitas vezes depois que esse contrato terminar, ele vai voltar para o estoque dessa cidade de Presidente Prudente e ele vai depois alugar por lá. Eventualmente, se ele não alugar por lá, a gente consegue de novo reposicionar isso e atender as outras regiões. E é um desafio, cara, grande, hein? Porque, cara, é uma logística maluca. A base de vocês dessa logística de toda a distribuição é em Santos? Não. A gente tem a base hoje em Sorocaba mesmo, então eles suportam, né? Os caminhões suportam tanto a operação desse reposicionamento, os fretes e também a operação de entrega dos contêineres de projeto. Então hoje a gente tem 2 carretas que estão lá alocadas em Sorocaba disponíveis para isso. Boa. E aí a gente tem em São Bernardo, que é a filial mais próxima da Baixada, para atender Grande São Paulo e Baixada, e a gente tem um outro caminhão toco em Campinas, que atende também ali a cidade de Campinas, atende um pouco Sorocaba, consegue atender São Paulo também. Quantas filiais vocês têm hoje? São 8. 8 filiais. Cara, baita estrutura, hein, cara? Parabéns. É um baita de um mercado. De fato, quando a gente fala de construção civil, cara, a construção civil precisa de estrutura. Eu tinha uma filosofia, eu que trabalho nesse mercado, quando a gente era menorzinho e atendia obra pequena, eu não via a hora de a gente crescer e pegar obra grande, porque eu falava assim, obra pequena dá muito trabalho, é muito bagunçada. E aí, quando eu fui para obra grande, eu descobri que continua sendo muito bagunçada. E aí você fala, cara, a construção civil é um caos por natureza. Por mais que uma obra grande tem muito mais compliance, digamos assim, muito mais gente envolvida, discutindo as possibilidades do futuro, compatibilizando fornecedores. Isso com certeza evita muitos BOs no futuro, procedimento e tudo mais. Mas uma das coisas que eu vejo é que, e a gente atende várias construtoras, e eu jamais vou falar aqui sobre nomes, mas assim, a gente tem construtoras super organizadas que montam um canteiro de obra que parece uma cidade, com vários containers, ruas, tudo muito organizadinho, o que faz com que a obra, cara, funcione assim, ó, perfeitamente. E tem obra que às vezes a pessoa quer economizar. Sim. E numa gestão dessa, e cara, o tiro sai pela culatra, porque o container é muito barato pro quanto, e a gente faz locação de container, então eu sei quanto que custa, mas é muito barato pro quanto isso ajuda, né? Desde você fazer uma reunião no meio de uma obra, em cima de poeira, que não dá nem para conversar com barulheiro e tudo mais, que você entra num container com ar-condicionado, às vezes um banheirinho, uma mesa de reunião, que você consegue fazer uma reunião tranquila lá. Porque, cara, é isso. E antigamente não tinham essa preocupação, mas por incrível que pareça, ainda, e olha que eu tô falando de obras grandes, tá? A gente trabalha com obra acima de 300, 400 mil reais, só de caixilho. Então é uma obra num VGV muito maior. Que muitas vezes não se preocupa com isso. Obras que até a gente fala, cara, eu vou colocar os meus containers aí, me dá um espaço, porque eu quero organizar isso aqui, porque desse jeito não dá. Sim. Então, cara, é uma tendência mesmo, eu acho que a nível Brasil, de isso cada vez mais crescer. Já não é mais futuro, é presente total, todo mundo usa, mas acho que ainda tem muito mercado para crescer. E aí, cara, a Compass, com a tua entrada, começou a também ir por um lado de projeto, que é o que a gente estava conversando nos bastidores, que é você pegar o container, que é esse know-how que você já tem. Você usa os seus containers próprios mesmo? A gente pega os... Não que nós fabricamos, né? Mas sim, os containers da nossa frota... Vocês continuam pegando esses containers da frota, transformando e mandando. Exatamente. Uma dúvida, cara. Como que funciona, por exemplo, quando você fala de projeto, aí Dá um overview, na verdade. Dá um overview. O que é container por projeto? O que seria isso aí para a galera entender? Então, vindo dessa linha que a gente estava falando da locação, né? Então, o container do produto, ele vai ser a mesma origem. Então, você tem o container que ele foi utilizado lá há 10, 15 anos no mercado, fazendo importação, exportação, viajando o mundo. E depois ele foi colocado à venda quando ele chegou no porto de destino. E aí, nesse caso, a gente está falando do Porto de Santos aqui no Brasil. Nós vamos lá, vamos comprar esse container. Quando ele chega na fábrica, né, e até antes, né, da gente comprar, nós fazemos, existe uma classificação, existe do estado de um padrão exato, do estado que ele está.
enfim, daí nós temos os fornecedores que vão garantir a qualidade do container que nós estamos comprando. E aí, quando ele chega na fábrica, a gente consegue direcionar isso para o estoque de locação ou para o estoque de projetos. Quando a gente fala em locação, a exigência, o grau de exigência, por exemplo, da quantidade de amassados que tem num container, ela é baixíssima. O amassado não faz diferença nenhuma para um container depósito dentro de um canteiro de obra. Total. Quando a gente fala de utilizar um container com uma série de amassados para a fachada de uma casa, certamente o cliente não vai querer isso. Então, é esse cuidado que a gente tem, então, uma série de critérios, né? Na hora da compra, você já até faz uma separação, vocês definem por classe? A gente traz para a fábrica e na fábrica nós vamos fazendo essa segregação. Boa. E aí esse aqui vai para tal segmento, esse aqui pode ir para almoxarifado. Exatamente. Eventualmente eu posso ter o container que atende os dois, né? Então eu tenho um estoque, exemplo de, sei lá, 10 containers de 40 pés que eu posso utilizar tanto para um quanto para outro. E aí vai de novo na questão de otimização de estoque. O que chegar primeiro vai ser o dono desse container. Então, se a gente fechar um pedido de 30 containers de 40 pés para atender um cliente grande e precisar, e esse tá no estoque lá, vai esse container. E aí, se fechar um outro projeto, eu vou ter que buscar mais containers para atender essa nova demanda. Então, basicamente é isso. Então, e aí, a partir do momento que a gente separou esses containers para projeto, nós vamos entender qual que é a necessidade individual daquele projeto. Então, de novo, se é uma casa, ela vai ter uma esquadria. Então, tem uma parte onde eu vou recortar do container. Então, mesmo que ele tenha, às vezes, um amassado, né? Você pode até aproveitar. Não vai ter problema, porque eu vou cortar aquela área e vai virar eu vou instalar lá uma porta de vidro, então não vai me prejudicar em nada. Então, a gente faz todo esse estudo e a estrutura do container, é legal falar sobre isso, que ela é muito robusta, né? Ela aguenta, por exemplo, num container até 32 toneladas, ele estufado com carga, né? Viajando. Então, e nunca aqui numa obra, por exemplo, a gente vai colocar 32 toneladas dentro do container, né? Você vai usar ele, você vai fazer alguns cortes, mas você vai usar ele, por exemplo, como um dormitório, uma sala, enfim. Então, ele vai estar muito mais leve do que isso. Então, o esforço que você faz em cima dele não chega nem a 10 toneladas. Então, assim, é muito tranquilo. E é uma estrutura muito boa. E ela aguenta muito tempo, né? Então, a gente tem containers na frota, vamos lá, voltar para 93. Então, assim, containers que tem mais de 30 anos de frota, só que quando eles foram comprados, eles já tinham de 10 a 15 anos de mercado. Caraca, e tá em uso. Então, assim, obviamente você tem uma série de preocupações. Então, por exemplo, que nem eu falei, quando ele volta de locação, a questão da pintura. Então, a maior preocupação que você tem no container é a ferrugem, né? Então, ele é uma estrutura de aço cortem, robusta, mas que se você deixar ela em uma área de maresia e não fizer nenhum tratamento, vai embora. Ela vai se deteriorando com o tempo. Então, a gente tem todo esse cuidado de fazer, né, lixar, tratar essas intempéries pelo qual o container passou ali, essas ferrugens que podem estar lastrando, para justamente pintar e ele ter uma sobrevida e estender essa vida útil quanto for necessário. Possível. Exato. E, obviamente, que dentro disso existem containers que, se tiverem num grau muito avançado de corrosão, aí sim, aí eles são segregados da operação. Eventualmente ele pode estar com uma porta boa, ou com um frontal, ou o piso do compensado naval ele pode estar em boas condições, a gente tira e ainda assim consegue aproveitar para manutenções, enfim. Então é interessante. E aí é isso. Então, quando a gente trabalha com os containers de projeto, a gente fazendo essa seleção consegue entender a necessidade do cliente e utilizar o container, o devido container para o devido cliente. Cara, uma dúvida. Quantas, na tua locação, e também nos projetos especiais, quando você coloca mais de 2 containers, 2, 3, 4 containers um do lado do outro, você precisa eliminar a parede. Exato. Como que é essa gestão, cara? Esse é o maior desafio quando a gente fala em container, principalmente porque às vezes as pessoas não têm muito a ideia de quanto que é de metragem que representa um container, né? Então, quando a gente fala do container de 20 pés, a gente está falando de um container de 6 metros de comprimento por 2,44 de largura. E se for o standard, 2,59 de altura. Se for o HC, como você comentou, 2,89. Então, ele tem 30 centímetros a mais de pé direito. Então, esse container de 20 pés, 15 metros quadrados. O de 40 pés é o dobro. Então, ele tem 30 metros quadrados. Se você pensar, cara, uma casa para uma família, por exemplo, de 4, 5 pessoas, não dá para ficar em 30 metros quadrados. Isso. Então, realmente, eu preciso unir 1, 2, 3 containers para poder acomodar todos os dormitórios ou os cômodos necessários. E o maior desafio, por que eu falo que é o maior desafio? Porque essas estruturas, a gente tem que lembrar que elas vão para a obra
pro destino final lá da casa, por exemplo, separadas, cada uma num caminhão. Exato. Então, por isso que eu comentei de ser o maior desafio, porque a gente tem que uni-las, a gente chama de acoplamento, e aí a gente faz tanto uma vedação externa, quanto uma vedação interna, para não ter nenhum tipo de infiltração de água, de bichos, enfim, de qualquer coisa que possa acontecer. Então, mas é dessa forma. Então, lá na fábrica, a gente simula 100% de como vai ficar no cliente. Vocês montam? Montam tudo legal. mesmo. Então, a gente monta tudo justamente porque qual que é a ideia da obra, né? A gente está falando de projetos em container, a ideia é que seja tudo off-site, que é eu fazer na minha fábrica e só entregar para o cliente. Então, hoje, por exemplo, uma casa, a gente fez 2 casas muito legais em condomínios em Mairink ali, que está até próximo de Sorocaba, de cada uma delas de 150 metros quadrados. Caramba. Então, foram... Sobrados, não? São 2 pisos, 2 pavimentos. E aí, assim... E o legal é que com a mesma quantidade de containers, as 2 casas são completamente diferentes. É mesmo, cara. Pois lá no nosso Instagram a gente tem esse costume de fazer a cobertura da entrega, depois da montagem e o pós-obra. E aí dá para as pessoas que estão assistindo a gente e entender. Dependendo do jeito que faz, não dá nem para se ligar que é container. Cara, exatamente. É impossível descobrir. Essas elas têm bem o jeitão de container, e acho que foi uma das intenções do cliente. Mas dá pra também, tem outras que você olha que você nem fala. Tem casas de container que eu vejo de arquitetos aí, cara, você fala, isso não é container. Exatamente, cara. Então dá pra customizar bem essa questão do acabamento. Mas assim, foi uma operação muito louca e muito legal ao mesmo tempo, porque você no dia 0, você não tem nada, aí depois vamos dizer que a gente demorou 4 meses pra fazer essa casa. Então no dia 120, chegam os containers lá e em uma semana essa casa tá toda montada. Caraca. Então a gente passa, de fato, na obra lá, 1, 2 semanas, dependendo do tamanho do projeto, para entregar para o cliente. Então, porque é uma obra muito mais limpa, mais barata. Sim, sim. E ele não tem essa dor de cabeça de conviver com o canteiro na casa dele, né? Nossa, que acho que é um dos grandes problemas hoje que a gente vê na construção civil, é que quando você vai contratar a casa, te passa um prazo de 1 ano e essa casa vai ficar pronta em 2. E aí você já quer entrar, você já quer mudá-la e a obra ainda rolando por conta de ansiedade, às vezes até de custo, né? Você mora de aluguel, tá comprando. E os valores também, cara, não seguem a planilha. Taxímetro continua rodando. Taxímetro continua rodando. Exatamente. Então isso pro nosso mercado acaba, acho que, sendo hoje um grande atrativo e um dos motivos que os clientes têm buscado muito, não só o container, mas aqui a gente está falando principalmente disso, então buscando alternativas à construção civil que ela consiga ter prazos melhores, né? Então uma previsibilidade boa de prazo, e é quando a gente fala de fazer o projeto todo na nossa base, isso me dá um controle total da autonomia. Exato. E eu tô trabalhando, não importa se tá chovendo ou não, né? Que é algo que atrapalha muito a construção civil, e lá como a gente tem um galpão de 1.400 metros quadrados, eu consigo montar e simular toda essa operação lá dentro. E essa questão da previsibilidade do custo. Por quê? Porque eu já tenho montado para esse período específico e todos os materiais que eu vou gastar para essa obra. Então, até por uma questão também econômica, a gente faz a lição de casa que eu vou providenciar esses materiais no dia 0 lá. Assinei o contrato, eu não vou... coisa que na construção civil acaba acontecendo. O cara, na hora que ele vai fazer lá a cobertura da casa, que ele compra a telha. Né? E aí, putz, o que ele tinha orçado para o cliente era X, agora é X mais 30%, e ele repassa isso, né? E no nosso mercado não, a gente trava isso e faz essa compra já imediata, justamente para que qualquer inflação ou correção que tenha, você trabalha na área de vidros, por exemplo, agora nesse começo de ano acabou de aumentar vir 12%. Um aumento, exatamente. Então, por exemplo, eu tinha projetos que a gente fechou em dezembro. Então, a gente tem o cuidado, por exemplo, de, para esses projetos que já estavam fechados, nós já colocamos o pedido com o nosso fornecedor para evitar que a gente seja aplicado, porque daí eu já vou ter 12 a menos na minha margem, né? Total. Então, essa é a nossa preocupação também. Tanto é que quando vai aumentar, a gente já levanta todas as obras fechadas e antecipa o pedido. Sim, e acho porque senão você morre nessa brincadeira aí de aumento de inflação. Porque às vezes, dependendo da obra, você tem uma margem pequena, né? Então, assim, ela te estrangula ou até zera a tua margem. E acho que o setor de vidros e de esquadrias, acho que é um dos mais organizados nesse sentido. Porque é muito difícil a gente receber aviso de aumento de uma maneira, né, setorizada. É mesmo, cara. E as vidros e esquadrias acabam sendo... Eles avisam, né? Avisam e, cara, faz total sentido pro outro lado, né? Porque não adianta também depois te estrangular pedindo uma negociação diferente, sendo que, pô, você deu o aviso, deu previsibilidade. Aconteceu exatamente isso hoje numa obra que a gente estava negociando, que o cara não fechou em dezembro. Nós avisamos que poderia ter um aumento e ele provavelmente achou que era papo de vendedor e foi tentar fechar hoje.
Com o preço de dezembro. Não tem essa. Vidro é commodity, cara. Sim. Vidro é commodity. Não tem como. Se eu te der esse desconto, eu tô tirando a minha margem. Não tem como. Exatamente. Né? E muitas vezes é customizado, né? As medidas que você vai trabalhar, né? Total. Então, como que você vai ter isso no teu estoque? Você não tem como, né? Não tem como. E a gente tá sofrendo um pouco disso agora, né? Nós estamos numa época de dólar, por exemplo, flutuando muito para cima, né? Até que as previsões já eram essas, né? Mas numa época de dólar muito para cima, os preços dos containers vão ser afetados. Caraca, cara. você compra container em Porque dólar? O container é vendido no mercado mundial, sempre com a base em dólar, né? Nossa. Então, sempre que você tem grandes variações de dólar, Nossa, isso vai ser repassado, vai direto no custo do produto. E inclusive no aluguel. Então o container encarece também na alocação interna. Sim, porque no final do dia, qual é o exercício que a gente tem que fazer, né? Qual que é o retorno do investimento que eu tenho pela compra do item, né, do ativo, a transformação dele, e em quanto tempo eu vou ter o retorno disso. Total. E então, certamente, assim... Então quando o dólar aumenta, o teu estoque valoriza. Ele valoriza, exato. Porque o teu estoque é dolarizado. Caramba. E ao mesmo tempo ele me reduz poder de compra de novas unidades, né? Porque ele encarece cada vez mais investir. Quando ele sobe para eu poder ter mais containers na frota, né? Então assim, por isso que quando a gente olha de forma isolada, a gente fala, caramba, uma frota grande, né? Que a empresa hoje possui, mas é fruto de um trabalho longo de 30 anos, né? E é um trabalho de formiguinha, né, cara? Até hoje vocês aumentam a frota para alocação? Sim, até hoje. Porque assim, não tem como, né? A gente acompanha o que o mercado demanda. Às vezes o mercado tá demandando, você tá com um contrato grande, você fala, eu vou vender esse contrato no custo, mas o meu lucro tá no aumento de frota. Exatamente, cara. E a gente, como eu tava dizendo da questão da construção civil, né? A gente acompanha muito a construção civil. Então lá, quando a gente pegou a época, por exemplo, das construtoras, da Lava Jato e tudo mais, pra gente foi horrível foi um dos piores momentos, assim, mesmo, que a empresa passou. Por quê? Porque muitas das empresas que a gente atendia, algumas delas estavam, né, nas listas, mas quando elas não estavam, a gente atendia as empreiteiras que atendiam elas. E aí, quando aconteceu toda aquela crise, esses containers todos locados, então quando a gente fala de 95%, por exemplo, que estavam locados na rua, vamos colocar que isso daí foi para 60%. Caraca! Então, assim, a gente teve uma inundação de containers pro estoque. Você tinha espaço para segurar? Então, tivemos que realocar tudo isso. Então, assim, numa filial que hoje eu tenho 5, 10 containers, eu cheguei a ter 100 unidades dentro. Caraca! Então, uma empresa grande... O bom é que é empilhável, né? Senão tá ferrado. O bom é que é empilhado, mas assim, é todo um trabalho de Tetris ali que você acaba tendo que fazer. E então, assim, um momento totalmente desafiador. E de novo, aí a gente tem que voltar para a lição de casa, olhar para dentro e falar, cara, ok, isso é uma questão de mercado, mas assim, do ponto de vista da empresa, o que a gente consegue sanear? Então, a gente foi vender o ativo, alguns containers a gente vendeu, sim, alguns containers a gente transformou para modelos que estavam sendo pedidos mais naquele momento, a gente fez essa... distribuição do estoque para conseguir abastecer todo mundo. E aí, quando veio um novo ciclo de crescimento, e a gente vê que a economia é isso, né, cara? Total. Ups and downs ali toda hora. A gente estava preparado e já estava estocado, né? Que foi um ponto positivo naquele momento. Então, por mais que, obviamente, foi negativo o primeiro impacto, mas a gente estava já estocado e pronto, já com esses containers reparados, pronto para atender a demanda das construtoras quando veio esse novo ciclo de construção civil, aí que a gente pode dizer ali, a partir pouco antes da pandemia, né? 18 para frente ali, começou a reaquecer, e aí depois de pandemia para frente, isso tá muito aquecido, e aí por isso a gente consegue hoje trabalhar com um número como esse 95. De 95, cara. E bem, nesse seu período de empreendedor, você passou por várias frentes, no começo você entendeu como que funcionava a empresa, passou por todos os setores. Hoje, qual é a sua principal atuação na empresa? Uhum. E tá totalmente em projetos? Como é a divisão sua e do seu pai? Até queria entrar no mérito, relação pai e filha aí nessa questão de respeito, e também a interação entre a juventude, sim, chegando lotado de ideia, acabei de estudar isso na faculdade, eu fazia isso na Motorola, vamos melhorar isso aqui, e um cara que fala, meu amigo, eu construí isso aqui, e não chega dando palpite, sim, porque eu sei do que eu tô fazendo, não sei se a tua empresa passa por isso, a tua relação com o teu pai passa por isso, mas é até aquela questão de, se fosse uma relação estritamente profissional, talvez não teria
tanta rusga, mas a liberdade que se tem por Sim. ser uma questão familiar facilita, falo isso porque um dos meus sócios é meu irmão e, cara, a gente quebra o pau. E aí, se fosse um sócio aleatório, não aconteceria, mas por ter aquela liberdade de ser familiar, quebra o pau com amor, sabe? Sim. Como que foi isso? Porque esse é um dos grandes trunfos, né, que diferem uma sucessão bem feita e outra não. Como que foi tudo isso aí? Então, começando do ponto de vista do que você faz hoje. Sim. E como é essa divisão entre você e seu pai? Então, hoje, basicamente, eu sigo muito com a cabeça olhando o mercado, tendências, né, e tentando sempre adequar isso ou trazer inovações. Se antecipar, ou que nem a gente falou dessa questão do projeto, de olhar para esse mercado com um pouco mais de atenção e falar, não, a gente precisa se estruturar e crescer, não só time, mas condições aqui para fazer um trabalho bacana, de qualidade, porque talvez vá ter um bolo muito maior aqui na frente daqui a alguns anos e a gente vai querer uma parcela dele pra gente. Então, hoje o meu papel é muito isso, eu tô muito por estar na fábrica, então muito ligado ao dia a dia, então processos da produção, planejamento da produção, então como que a gente vai fazer para atender N projetos que tem ali simultâneos, qual é o primeiro a entrar na fila, enfim, toda essa questão desses cronogramas, e olhando também para o que a gente quer da empresa ali na frente, né? Então a gente, hoje meu pai fica no escritório em Santos, então ele está muito ali ligado nessa parte de locação e também nessa parte de estratégia, né? Então, olhando também para como ele enxerga a empresa daqui para frente, né? E a gente tem sempre mensalmente uma reunião de diretoria onde a gente faz esses alinhamentos e aí ele brinca que nós somos em 3, né? São 3, ele, eu e mais um diretor dessa parte de locação. E aí ele brinca que o voto dele vale 3. Então, por mais que eu e o outro diretor a gente decida alguma coisa, o dele vale 3, então a palavra final é dele. Mas, brincadeiras à parte em cima disso, ligeiro, cara, já se defendeu, né? Ele falou que só constituiria isso se fosse nesse formato. Eu falei que tudo bem. Mas assim, brincadeiras à parte... a voz da experiência, né? Exato, cara. E assim, e o legal de tudo isso é que a gente é um ambiente ali fechado, que acaba sendo uma sala, um war room ali, onde, cara, cada um tá ali defendendo a sua ideia, né? Então, como você tava dizendo, talvez diferente de uma empresa tradicional, onde você tem lá o CEO e o resto da estrutura da empresa obedece, né? Diz amém aquela pessoa. Ali realmente é um ambiente onde a gente vai, cara, debater, enxergar vários panoramas, fazer prognósticos do que a gente imagina que precisa de investimento, que precisa tirar investimento de algum setor que eventualmente não esteja performando, aumentar time, reduzir time, trazer, enfim, maquinário, né, investir em containers. Então, hoje a minha atuação está muito em cima disso, né, buscar parcerias e pensar em novas formas, em novas tecnologias que a gente pode trazer para dentro, não só do processo produtivo, mas também do ponto de vista da estrutura organizacional. Então, como que eu vou organizar os departamentos? Total. Então, a parte operacional disso. Exato. Por exemplo, no caso de projetos, só para citar um exemplo, a gente foi entender o que o mercado estava fazendo e eu mudei a minha estrutura comercial. Hoje a gente tem um SDR ali fazendo, né, um setor de pré-vendas, fazendo uma qualificação dos leads que chegam pra gente. Deve vir curioso pra caramba. Tem muito, cara, muito porque curioso. Porque container tá meio que no hype. Tu fala, eu quero container, aí vem a Dona Maria. Exatamente. Deve vir um monte de E como tem essa questão que eu tava falando do transporte, então, por exemplo, eu não consigo, eventualmente, atender um cara que tá lá em Manaus. Né, ele vai ter que buscar uma solução mais próxima dele ali. Porque eu não vou conseguir atender ele com a mesma qualidade que eu atenderia se ele estivesse em Campinas, em São Paulo. Ter um pós-venda ali muito próximo também, que é uma coisa que a gente preza muito, né, de ter esse relacionamento com o cliente, porque no final do dia a gente entende que cada projeto ou cada container locado, cara, ele é uma extensão do nosso trabalho. Então não adianta eu só ter o container na rua e já era, e tampar os ouvidos para o que o cliente às vezes está me trazendo de demanda. Sim. Então, a gente tem, por isso até que a gente escolheu esse modelo de crescimento, mas focado no estado de São Paulo mais mesmo, né? E, então, enfim, essa questão da estruturação, por exemplo, do departamento comercial, então a gente vai olhando o mercado, então trouxe para uma equipe de pré-vendas, qualificando esses leads, depois vindo para uma equipe de vendedores mesmo, de closer, que daí vai, de fato, entrar em contato com o cliente, tirar todas as dúvidas, fazer reunião presencial, fazer reunião online, para conseguir, enfim, sanear todas as questões, e aí, de fato, né, é isso que o cliente quer, é isso que a gente apresentou ali como proposta, e fechando, aí entra e vamos colocar isso para produção.
Mas então hoje o meu papel tá muito nisso, né? Locação não é uma divisão que eu atuo Teu diariamente. pai que toca a locação e você junto toca com esse projeto. outro diretor que a gente tem em Santos também. Então eles hoje estão muito mais focados e olhando muito mais para essa parte da locação. Eu acabo sendo internamente um fornecedor deles do ponto de vista lá da fábrica, quando a gente tem toda a nossa estrutura da transformação dos containers, dos reparos, que aí eles me trazem demandas do tipo, cara, eu tenho um container para entregar semana que vem para o cliente X e eu preciso desse container ok, reparado, enfim, então é todo esse fluxo de fabricação lá que a gente organiza. Então, dito essa parte do dia a dia de hoje, né, vamos para o desafio que foi entrar na empresa, naquela situação como eu comentei ali, com meu pai atravessando uma dificuldade de saúde. Então, eu brinco que foi meio que aquela corrida de passar o bastão, né, os 100 metros rasos lá, o revezamento, só que você muito sem saber qual que era o momento que ia passar, qual que era o exato ponto aonde eu correria essa transição. Mas assim, também acho que tem muitas coisas na vida que a gente não explica e nem tem muito... E simplesmente vai, né? Simplesmente vai, né? E aí acho que talvez também eu encaro por eu ter chegado dessa forma, né? Tranquilo, procurando cada vez mais entender ali o dia a dia da empresa e como que eu podia contribuir. Eu acho que isso me fez estar próximo, né, da equipe e conseguir esse respeito também, né? Não chegar só ali dando carteirada. E aí eu consegui construir, eu acho, o meu caminho dentro da empresa de uma forma sólida, né? Olhando sempre no olho de todo mundo e conversando e não só querendo me encontrar como uma autoridade ali. E acho que isso também fez com que eu acabasse conquistando o respeito do meu pai, não só por ser o filho, mas também pelas atitudes. Ter tido esse bom senso justamente de entrar com tranquilidade e trazer resultado também, de certa forma. Porque querendo ou não, cara, você já chegou lotado de ideia, aplicando coisa. Esse braço, como a gente estava falando dos bastidores, você pode falar o percentual que o braço de projeto hoje ocupa da Compass? Hoje é 20%. Então, e era quanto quando você estava? 2%. Então, cara, isso aí é resultado. Sim. Então não é só a relação pai e filho, meu filho e tudo mais. Não, você trouxe resultado, cara. Eu faço um paralelo, assim, eu gosto muito de esporte, né? Então, quando a gente pensa num estádio lotado, o cara vai lá cobrar uma falta, bater um pênalti, e aquela carga emocional, a responsabilidade que você tem, e era como eu me sentia no começo ali. Sim. Então, eu falava, cara, eu não posso fazer muita loucura, porque senão, talvez as minhas primeiras impressões, né, as primeiras ações aqui dentro, elas vão pautar o que vai ser o meu futuro, como as pessoas vão me enxergar e como meu pai vai me respeitar também. Então, eu tive, assim, muito cuidado para quando eu pensava em mudar algum procedimento ou trazer alguma novidade, muito em cima disso. E tem uma passagem legal, assim, que, cara, enfim, analisando alguns números e tal, tive um insight, e aí fui apresentar esse insight na época para o meu pai, para outras duas pessoas que faziam parte ali daquela área, e não era uma coisa boa na época. Era justamente a gente acabado de atravessar essa questão da recessão ali, de uma crise da Lava Jato e tudo mais, e tinha uma filial que eu identificava que por os números, pela performance, a gente tinha que fechar. Não se pagava. Não se pagava, não estava se pagando, e ela estava justamente localizada numa posição que era em São Sebastião, para aproveitar a bacia do pré-sal ali, e ela tinha um potencial... Bem no coração da onde aconteceu todo o BO. Exatamente. E aí, cara, primeiro que já é um assunto ruim de você tratar, né? Não é uma coisa... Você não tá abrindo uma nova unidade, você não tá fazendo um novo investimento que vai te... Não, você tá vindo falar sobre um assunto ruim, chato. Então, complicado. E aí, cara, a gente fez uma primeira reunião e quando eu levantei isso, todos foram contra. E aí eu falei, voltei pra casa, puto, né? Do ponto de vista pessoal, falei, caramba, cara, mas eles nem me deram ouvido, nem quiseram que eu chegasse na segunda frase e eles já mudaram. Rechaçaram a ideia. Aspira aí, tá falando merda. E aí, vamos mudaram o papo e tal. E aí, cara, nesse dia eu voltei, eu falei assim, cara, eu acho que, na verdade, eu não tô sabendo vender essa ideia de uma forma correta. Legal, você teve sempre essa autorresponsabilidade. E aí... Porque você não fica, ninguém me dá ouvido, que acontece muito também. Sim, poderia ficar me queixando, só que assim, no final do dia não ia resolver em nada, né? E eu não ia conseguir o objetivo que eu tinha, que era, olhando para aquela situação, o que eu posso fazer de melhor? E aí eu voltei e falei, cara, eu preciso de mais números. Eu preciso conseguir passar o que eu tô enxergando. Porque eu não posso tratar isso como óbvio, porque eles já estavam aqui e eles não estão tratando. Então, assim, é só um exemplo, e aí eu reformulei a forma com que eu falei, trouxe luz para, de repente, alguns números ali, algumas coisas que não estavam tão evidentes. O final da história é que, cara, depois ali de 2, 3 reuniões, que a gente voltou nesse assunto de uma forma diferente, a gente acabou tomando essa decisão. Olha isso.
se mostrou, né, ao meu ver, e depois a gente conversando, se mostrou uma decisão acertada. E aí, essas decisões, essas pequenas decisões, elas vão te dando confiança. Aí, voltando pro paralelo do esporte, daí, pô, quando você converte o gol no momento extremo de uma pressão ali, isso te dá confiança pra você se apresentar e bater o próximo pênalti e tá ali na próxima situação. E aí, isso eu sinto que foi algo que foi me dando confiança. Então, a partir do momento que a gente olhava para alguma situação ou trazia alguma coisa diferente de mercado, colocava isso em prática e a resposta era positiva, né? Obviamente não foram só acertos, né? Toda a trajetória eu acho que tem acertos e erros, mas quando a gente vai tendo esses acertos, a gente vai ganhando confiança e isso vai fazendo com que a gente queira buscar, né, mais inovações, mais novidades, mais informações para que o negócio esteja melhor a cada dia, né? Total, cara. E hoje quantos funcionários tem a Compass? A gente está em 70 funcionários, né, espalhados aí. Brasil todo. Por esse, basicamente, estado de São Paulo, Pouso Alegre ali, mas hoje o grande efetivo é na fábrica em Sorocaba, então a gente tem ali em torno de 40, 50 pessoas, e a gente tem daí Santos, seria o segundo local onde a gente tem o maior efetivo, que são 12 pessoas num escritório, numa sala comercial. 70 na operação toda. E aí 70 na operação toda. E, cara, quais são... Eu tenho duas perguntas pra gente já chegar na parte final, que já, cara... Falei que passa rápido, já estamos no finalzinho. Passa voando mesmo. Mas duas perguntas que eu acho que é legal a gente perguntar. Eu acho legal a gente trazer. Nesses seus 7 anos à frente desses projetos todos, qual foi o momento mais desafiador? E se você quiser até puxar um pouco para trás, um momento desafiador que você viu isso acontecendo e que talvez não presenciou lá de dentro, mas na história da Compass, qual foi o momento mais desafiador? Foi talvez a Lava Jato? E como que foi para vocês? Porque, querendo ou não, quando os containers retornam, se for a Lava Jato, não é só o container retornando e naturalmente você tendo um baita problema logístico para gerenciar. A receita, no mês seguinte, caiu 35%. Se você tem só 5% de ócio, voltou para 60%, você tem 35% de queda de receita. E um custo fixo que está lá, paulativamente na tua porta. Foi esse o desafio maior que você enfrentou como empresário na tua trajetória? Como que foi? Cara, eu acredito que sim. Esse eu acho que, como você bem colocou ali, não só a dificuldade de ter todos esses containers de volta no estoque, né? E enfim, você ia ter que ter um custo alto também para repará-los. Você tinha essa perda de receita. Não é um custo mesmo, né? Quando volta, você precisa reparar, senão você começa a entrar numa bola de neve, porque daí você vai sucateando a frota. Nossa, né? Eu faço também muitos paralelos do container com carro, né? Muito semelhante para mim a lógica, né? É a mesma coisa, você tem um carro que você fica 5 anos sem fazer manutenção nele, cara, quando você for fazer essa manutenção vai ser muito caro. Você tá ferrado. Agora, se você vai ali, compõe todas as revisões certinho, dentro das datas, se acender uma luzinha, você leva lá no mecânico da tua confiança, a chance de você ter custos altos de manutenção, né, salvo engano, é muito menor, cara. É isso aí. Então, no caso do container é a mesma coisa. Se eu fico postergando esse reparo quando existe a necessidade, certamente eu vou ter um produto de menor qualidade na ponta e quando eu precisar parar, talvez eu nem consiga mais aproveitar esse container, né, dado já deteriorou. Essa questão, exatamente. Então, ali foi um ponto bem complicado e daí eu acho que a gente teve que olhar de novo para dentro e falar, se eu tinha esse patamar de faturamento e ele caiu, 30%, exemplo, eu não posso manter essa mesma capacidade de gastar que eu tinha, né? E a gente tem que fazer uma adequação. Então a gente certamente teve que demitir pessoas, teve que fechar unidades e teve que olhar para o negócio e entender. Essas decisões são todas tomadas nessa reunião de diretoria? Ou vocês têm alguém que toca isso para vocês, centraliza essas decisões ou pelo menos os números para vocês? Vocês têm um CEO? Como que é? Não, hoje meu pai, né, tá à frente da empresa, mas assim, nessa época a gente tava meio que, de novo, a empresa familiar, né, a gente vai construindo as áreas e nessa época a gente não tinha nem essa reunião de diretoria tão instituída assim, mesmo? Né, foi um momento ali, talvez um dos momentos mais difíceis, como você me perguntou, porque, cara, era essa responsabilidade na frente e a gente tinha que tomar decisões rápidas ali, não dava para esperar muito também. Então, a gente, obviamente, conversando ali no dia a dia, olhando para isso, como que as coisas estavam. Então, a gente foi tomando uma a uma, endereçando coisa a coisa, para poder passar. E assim, graças a Deus, hoje a gente consegue falar de uma ótica totalmente diferente do que
do que estava naquele momento, né? Então, sem dúvida, assim, foi o momento mais desafiador, porque é como você mexer com praticamente todas as variáveis do negócio Total, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E que poucas delas estão no seu controle. Então, quando a gente fala de uma crise num setor específico, cara, a gente acabou de passar pela pandemia. Então, você teve uma crise, né? Toda uma situação dentro de todo o setor de saúde, né? Segmento de saúde, que, cara, ninguém estava preparado para isso, ninguém estava pensando ou se estruturando para viver o que vivemos, né? E quando a gente fala isso num determinado setor, como foi na questão da construção civil, ninguém, de fato, estava esperando, né? Se alguém fala que estava, pô, já me dá os números da Mega aí na sequência. Esquece. Porque foi realmente sem precedentes, assim, o que ocorreu. Então, acho que por essas características, eu imagino que tenha sido aí a pior, o momento mais difícil, mais desafiador durante esse tempo todo. Top. E, cara, desafios para o futuro. O que você enxerga do mercado? A Compass, ela tá de olho no quê? Vocês estão ainda expandindo, como você falou, a parte de locação, mas o foco principal é projetos, ou esse é o seu foco principal, mas não necessariamente da empresa? O que você espera aí Eu sei que hoje em dia, longo prazo é curto prazo, né? Mas falando para 5 anos aí, quais são as projeções aí para vocês? E para o mercado da construção civil, o que você espera? Até ampliando um pouco mais, em termos econômicos, qual é o teu panorama aí? Então, primeiro, do ponto de vista da empresa, assim, a gente, né, como um conjunto, entende, né, que essa área de projetos, ela tem um potencial muito grande para ser explorado. Então, assim, não é uma visão individual. E eu acho que o setor está olhando com muito carinho para isso. A gente tem visto cada vez mais players se estruturando e indo para esse caminho. Eu acho que muito por conta dos principais fatores aí, de novo falando, sustentabilidade, previsão de custo e previsão de prazo de entrega. É uma tendência de fato da construção civil, não tem o que fazer. Exato, cara. E a própria questão da dificuldade hoje que a gente tem com mão de obra, né, na construção civil. É muito difícil hoje você ouvir do pedreiro que o filho dele vai querer ser pedreiro também. Cara, tá impossível. Exato. Então, assim, acho que é uma situação que ela não dá sinais de que vai mudar para os próximos anos. Pelo contrário, ela deve ter mais dificuldades nesse sentido. Então, a gente acredita ver muito com bons olhos. Da parte da locação também, de novo, com essa profissionalização e cada vez mais os canteiros se tornando ambientes, né, de conforto melhor para os funcionários, de ter uma estrutura e organizar, controle de custos, etc. A gente enxerga que esse lado de locação também vai ter um crescimento bacana. O que eu entendo hoje que a gente, como sendo um aí dos pioneiros do mercado, tanto nessa parte da locação, quanto também na abrangência da parte de projetos, a gente tem como obrigação e acho que dever de trabalhar muito a questão da educação do mercado. Então, o container já foi visto há muitos anos atrás com projetos que não foram realizados da melhor forma, né? A gente teve escola de lata, onde, Eu estudei. Escola de lata. Então, calor infernal, cara. Calor infernal, onde não existia, cara, nenhum isolante térmico, nenhuma climatização. Ou seja, a pessoa que colocou em execução não foi um projeto pensado para que pessoas estariam ali dentro estudando. A gente chamava de latão, cara. Exato, cara. Então, assim, e isso faz com que projetos como esse e até outras saídas, outras opções que as pessoas às vezes acham que, pô, eu não preciso contratar uma empresa especializada em projetos. Eu vou lá, vou chamar um serralheiro, o cara vai fazer mais ou menos aqui, vai sair muito mais barato. Sim. Depois eu vou lá, chamo o gesseiro. Dobrar a chapa lá de qualquer jeito. Exato. E aí ele acha que ele tá economizando e que, pô, o cara lá tá ganhando muito dinheiro. E na verdade, cara, não é isso, né? Ele vai, de repente, cometer erros que a construção civil, ela não é exatamente igual à obra que você vai fazer dentro do container. Tem vários aspectos similares, mas cuidados, né? O container, ele é uma estrutura que ela torce quando você transporta. Sim. Então, quando eu vou fazer uma parede de drywall, eu não posso fazer ela de uma forma estática como eu faço numa construção civil. Então, assim, são vários detalhes. É aqueles pulo do gato que, cara, é só quem tá vivendo pra saber. Exatamente. Você trouxe mesmo essa questão do acoplamento, por exemplo, dos containers, que é um desafio super grande e que, se não é dado devida atenção, vai ter problema na obra. Então, acho que a gente tem um papel muito importante, né? A todas as empresas que estão no mercado, mas, de novo, acho que a gente tem esse papel de educação, de mostrar os benefícios e mostrar que você, utilizando da forma correta e tendo todos os cuidados, ele é um produto excelente.
resolve todos os problemas da construção ou das necessidades dos clientes. Não, cara. E eu costumo até, sou muito aberto, sou muito direto quando a gente tem reunião com o cliente. Às vezes o cara vem, putz, queria construir um galpão. Eu falo, cara, você tá no lugar errado. Talvez, por mais que tenha gente até viralizou aí na internet que construiu um galpão com container. É mesmo? O custo fica muito mais cara, caro. Absurdo. Essa não é a opção mais adequada para aquele tipo de construção. Então, eu costumo dizer isso. Então, assim, talvez você vai pro pré-moldado, você vai para estruturas metálicas que elas vão te atender para ambientes de espaços, né, de largura, comprimento muito maiores do que você tá limitado à plataforma do container. Porém, por outro lado, para você fazer uma tiny house, eu não enxergo muitas opções melhores, cara, do que o container. Exato. Que você vai fazer aquilo, você vai construir tudo, levar, só descarregar e ela tá pronta. É uma casa portátil, cara. Exatamente. Uma casa portátil, literalmente. O trailer, né, que o pessoal usa muito lá, o motorhome nos Estados Unidos, que lá é muito mais difundido e muito mais utilizado do que aqui, é muito desse conceito, né? Você ter a sua casa, o container ele não chega a ser tão transportável assim para você ficar movimentando ele de um lugar para o outro, né? Você vai exigir um Munk, vai exigir uma estrutura, uma máquina um pouco mais pesada pelo tamanho, pela robustez, mas é muito isso. Você colocou a casa nas costas ali no caminhão e levou para um outro local e ela, em um dia, ela pode estar instalada. E é literalmente isso, porque por mais que talvez você não tenha o caminhão, você contrata um frete, você faz um transporte de horas, você mudou completamente o lugar que você tá. E é super simples contratar. É isso. Hoje em dia, com a expansão da quantidade de Munk disponível, como você comentou, isso. É super fácil. E por isso que a gente acabou nem comentando muito sobre, mas por isso que eu acho que ele também tem ganhado grande relevância no setor comercial, né? A gente tem algumas franquias que a gente atende, né, de clientes, então a gente é fornecedor homologado deles, e pensando do ponto de vista de franquia, qual que é a maior dificuldade? É você achar o ponto comercial. E tem lugares que, beleza, você tem, sei lá, na Avenida Paulista, você tem inúmeros pontos, né? Sim. Então, é mais injusto essa comparação. Mas quando você vai para uma cidade, às vezes do interior, que você tem, uma avenida só, você não tem muitas opções, Total. Mas você tem terrenos. Então, quando você traz o container para esse contexto de franquia, né, você consegue colocar uma operação de uma loja num terreno sem muita necessidade de construir uma infra num terreno que às vezes você está só alugando, você não está comprando, então você não vai deixar esse investimento para trás, você mobiliza toda a estrutura que você precisa para um restaurante, para um escritório, para um comércio, e eventualmente, se a loja não der certo, cara, você transporta ela, você tem a opção de só trocar ela de ponto. Então, hoje fazia muito sentido aqui, amanhã não faz mais, fechou a faculdade que eu tava do lado, eu vou lá e meu público vou atender numa outra região e em horas você consegue fazer essa desmobilização e mobilização no novo endereço. E às vezes até como uma saída no negócio, você pode vender essa estrutura para uma pessoa da mesma marca ou do mesmo segmento ou de outro completamente diferente. Total. A gente já viu histórias do cara que vendeu o restaurante que era em container e esse container ele virou uma casa para um outro cliente. Caramba! Então, você não fica restrito só àquele segmento de atuação. Ele traz mais liquidez, né? No geral. E, cara, é legal porque mesmo que a pessoa não queira montar uma loja de container, para testar mercado, o container é uma ferramenta essencial para MVP. Perfeito, cara. E aí pode ser que no final das contas esse MVP até permaneça no container. Talvez um pouco maior, um pouco com acoplamentos e tudo mais, mas ainda permaneça no container. E às vezes até para você estudar, para que o tiro seja mais certeiro, né? Então você fala, eu montei uma operação pequena, ela rodou muito bem com um container. E eu enxergo que tem potencial nesse mercado para uma estrutura maior. Aí você pode ir, de repente, dar o passo mais à frente. Total, eu vou falar, não, eu vou comprar um imóvel ou eu vou aumentar a minha loja aqui, a minha estrutura, vou colocar um container a mais, vou empilhar, enfim. Sim. Você tem todas essas outras possibilidades que o container te dá. Para o mundo do empreendedorismo, isso é essencial. Você conseguir, que é o que o pessoal fala, né? Começar pequeno, barato e errar rápido, porque aí você consegue rapidinho ter a visão do que realmente dá certo. E quantas lojas, cara, a gente vê que é uma dó, né? O cara investe uma grana. O próprio pedaço da pizza que durou tão pouco tempo, 1 ano e meio lá. Cara, se existissem essas possibilidades e fosse um bairro que tivesse desse para comportar, funcionaria super bem o pedaço da pizza olhando lá atrás num container. O que eu olho para trás e vejo assim, a sorte que a gente teve na época é que esse não era o nosso
único business, negócio. exato. E ele era assim a gente estava tentando olhar para uma vertente que poderia ganhar muita notoriedade, muito espaço no mercado de alimentação na época. Mas a gente vê, por exemplo, pessoas que acabam usando todas as economias, né, daquela família para montar o seu negócio, né, a sua loja ou o seu comércio, enfim. E às vezes não dá certo. E o tiro sai pela culatra. E aí alugou o ponto, e aí depois tem que entregar, porque não consegue jamais pagar o aluguel. E aí se endivida, porque para desmobilizar é uma baita de uma grana, tem que entregar muitas vezes o imóvel do jeito que encontrou e ele já reformou pra caramba. Cara, isso aí é a história padrão do empreendedorismo. E aí desestrutura a família inteira, né? Total. Então, essa questão, eu acho que isso também é um aprendizado que os negócios, né, nos trouxeram, que você começar pequeno, né, montar a hipótese, testar a sua hipótese ali pequeno. Total. E para que, fazendo sentido, cara, faz todo sentido realmente você crescer, investir aí validou, vai embora. Trazer pessoas, mas é isso aí. Quando tiver pequenininho, testa, se certifique de que a ideia é boa, tem aderência com o mercado. O mais difícil é a gente criar um produto que tem aderência com o mercado. Exato. Então, se ele tem, cara, aí vai embora. Aí o resto se constrói, é no bootstrapping. Cara, exatamente. Chegamos no final do episódio, mas eu tenho uma pergunta final pra te fazer. Mas, Rogério, eu queria só pedir licença rapidinho pra eu agradecer os patrocinadores. Aí eu já volto com a pergunta final. Combinado. Beleza? Galera, olha esse papo aqui, cara. Quantos insights a gente teve. Cara, só esse papo final que a gente falou aqui sobre, não só de conhecer a história da Compass e tudo, né, que eles construíram, cara, esses insights que nós falamos agora no final de como ir para o varejo muitas vezes, montar loja física, testar e validar negócios, tudo isso com container e tudo mais, cara, é coisa para você já acoplar aí no teu radar de empreendedorismo para evitar erros no futuro. Mas tudo esse papo aqui com essa qualidade audiovisual é graças aos patrocinadores que acreditam no projeto do podcast e investem para que a gente disponibilize isso de forma gratuita aqui para a internet. Então eu quero começar agradecendo a CMC Displays, do meu parceiro Adalto de Carvalho. Tá precisando vender mais? Então o seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs, balcões, bandejas, displays e muito mais. SMB Store, do meu parceiro Alonso. Desde 2018, a SMB Store tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, vendas e financeiro. Tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. A agência R-Plan, do meu parceiro Rodrigo Álvares. R-Plan oferece a solução completa de marketing digital para negócio, cuidando das empresas com olhos de dono, desde a criação de site, gestão de anúncios, planejamento estratégico, social media e SEO. WJR Consult, do meu parceiro Valenstein Jr. Aumente seus lucros, seja aumentando receita ou reduzindo despesa. Gestão financeira descomplicada para empresários. DRE, análise de capital de giro, fluxo de caixa e uma gestão profissional como todo negócio merece e precisa. Inspira Capital, do meu parceiro Fabiano Brito. Operação e gestão financeira por assinatura, o braço direito do empreendedor. BPO Financeiro não é mais futuro, é presente. Atualize-se. Polux, do parceiro Ricardo Ferrazini. Sabia que existe a oportunidade de desembolsar menos com impostos através de planejamento tributário? Especialista em gestão de tributos e de crise. Max Service, contabilidade que tem como missão a parte consultiva ao empreendedor, estando sempre próximo da gestão da empresa. Com o ecossistema completo, eles oferecem atendimento desde o Simples Nacional até o lucro real, inclusive o lucro real eles têm como especialidade. E por fim, de Sisto e Borghese Jurídico. Você está com dificuldade para pagar seus impostos? Você tomou alguma autuação tributária que está colocando em risco a sobrevivência do seu negócio? Chama a turma da de Sisto e Borghese. Eles são um escritório jurídico especializado em direito tributário e empresarial. Afinal, como já dizia Sobral Pinto, a advocacia não é uma profissão de covardes. Galera, todos esses patrocinadores passam por uma curadoria própria, eu mesmo faço, quando a gente tem essa janela dos patrocinadores, então mesmo que tenham novas pessoas querendo entrar, tem toda uma fila de espera para a gente não transformar isso aqui numa páginas amarelas, mas todos eles passam por uma curadoria minha, não só do negócio, da empresa de fato, também do empresário que está à frente. Então toda essa turma são pessoas que eu conheço, que a gente se tornou amigos e tudo mais, e que eu posso garantir para vocês que tem um baita de um atendimento legal. Eu já tive patrocinadores no passado que eu mesmo cortei porque eu comecei a receber reclamação de parceiros que contrataram dizendo que eles não estavam dando assessoria. Então essa galera aqui, inclusive esses patrocinadores já estão comigo já há algum tempo e são pessoas que eu só recebo elogios. Tamo junto, pode ir de olho fechado e pode ter certeza que alguma das dores talvez que você está enfrentando no seu negócio, algum desses patrocinadores que estão todos aqui na descrição do vídeo podem te ajudar. Sucesso! Meu caro, seguinte, chegamos na pergunta final e a pergunta final que eu queria te fazer é uma pergunta um pouco mais filosófica, que é o seguinte: imagina que você pegou teu carro, tá indo embora para Sorocaba, ver a família e aí acaba infelizmente sofrendo um acidente e
indo dessa para uma melhor. Tô batendo na madeira, nunca ninguém saiu daqui e bateu o carro, muito menos morreu. Fica tranquilo. Mas a ideia é só pra gente trazer um peso pra pergunta mesmo. Mas imagina que você tá aqui, tendo tua última aparição pro mundo, pra tua família, pra todo mundo que você conhece. Cara, se desse pra deixar uma mensagem final, usando um pouco de toda essa experiência de business que você aprendeu, mas além de tudo, uma experiência pessoal, talvez que mensagem você gostaria de deixar aí pra humanidade, cara? Porra, pergunta difícil. Pesada. Eu já decidi, hoje eu vou ficar aqui, vou jantar com meu pai, pra até evitar essa questão do carro aí. Mas, putz, cara, eu acho que, assim, é meio que a gente acaba caindo no lugar comum de falar que temos que aproveitar as coisas, né? Hoje em dia, essa mania de rede social, de computador e também trabalho ao extremo, eu acho que cada vez mais a gente tem se desconectado das pessoas, né? Total. Acho muito difícil que a gente conseguisse bater esse papo desse tempo todo que a gente falou aqui e você conhecer um pouco mais da minha história, eu também conheci um pouco mais da sua, se a gente estivesse em qualquer lugar, ou mesmo se tivesse ido visitar a minha empresa, total, ou eu tivesse visitado a sua. Não conseguiria se aprofundar, a gente mexeria no celular. Exatamente, cara. Você ia receber ligação, o funcionário ia entrar na sala, você ia ter uma reunião na sequência. Então, assim, cara, pra mim, quando chegou o convite pra vir aqui, eu acho muito legal esse tipo de troca, porque eu acho que é uma troca. No final do dia, eu vou sair com insights, como você colocou pra galera, e espero que alguém tenha saído também com alguns insights daqui. Mas é justamente isso, assim, essa possibilidade de talvez a gente olhar pra trás e falar, cara, eu consegui estar um pouco mais presente, né? Eu tenho um filho hoje, vai fazer 7 anos esse mês. Legal. Então, de conseguir, de repente, o momento que você tá com ele, de fato, tá 100%, presente, cara, não é 80%. De repente, para um compromisso profissional, a gente faz, e talvez, às vezes, no pessoal, a gente vai jantar com a esposa ou com os pais, e você fica ali ansioso por responder as pessoas, né? Como se o mundo fosse acabar por conta disso. Então, é muito difícil, né? A gente tem visto o quanto é difícil, acho que famílias já acabaram por causa disso, relacionamentos, enfim. Então, acho que talvez o que me veio à cabeça, assim, e que é uma tentativa árdua e diária, é essa questão de você colocar as coisas, às vezes, em caixinhas diferentes e entender que a hora que você vai para casa, você realmente tem que estar em casa, tem que estar entregue. Tem que fazer coisas que você gosta também, não adianta só atender aos outros, mas você tem que estar ali presente, então ouvir às vezes o que a tua mulher tem pra te dizer, pra trocar, pra contar um pouco sobre o dia dela. Então eu procuro ser um cara que não fico trazendo muito problema do dia a dia da empresa, do dia a dia das coisas pra dentro de casa. Eu procuro sempre estar com... Se não contamina, né, cara? Exato, total. Cara, e acho que a gente não adianta a gente muito trazer só problema ou discutir sobre problemas com as pessoas que a gente encontra, né? Às vezes a gente tem um amigo que é assim, que, pô, você fala com um cara, pô, parece que a chuva só cai na cabeça dele, parece que ele pisa na poça, o carro só vai furar o pneu, é o dele. E, cara, no final do dia, eu não quero ser essa pessoa e eu não gosto de pessoas assim ao meu redor, né? Então, eu acho que a gente ser positivo, a gente sempre tá com o astral pra cima e contagiar as pessoas que estão ao nosso redor, eu acho que talvez seja essa a mensagem, ou essa talvez hoje a minha maior luta diária para poder dar atenção para as pessoas que eu realmente amo e tá de fato presente nos lugares onde eu vou. E pior que é isso que importa, cara. No final das contas, tudo que a gente faz é pra isso, pra eles. Né? Você fala, cara, se eu perdesse tudo que eu tenho e mantivessem eles, não ia mudar nada. Por mais que a nossa cabeça muitas vezes sucumbe, mas se parar pra analisar mesmo, tudo que você faz é por quem você ama. Sim, então, no final das contas, cara, por que a gente não inverte essa ordem quando tá com eles de dar atenção plena? E é isso, eu faço muito essa reflexão também, cara. É difícil. É difícil. É muito complicado. É um exercício. E os clientes hoje em dia, parece que cada vez que passa, eles acham que tem mais poder sobre você. O WhatsApp acho que trouxe muito isso. Então, pô, você tem cliente que domingo à noite o cara tá te ligando, tá te mandando mensagem. Mas acho que é isso, cara. Com respeito, mas sabendo, de fato, encaixar cada um no seu momento e de fato, tá lá 100% presente. Porque também você vai trabalhar e fica só com a cabeça em casa, só pensando em coisas de casa, você não vai estar sendo produtivo, você não vai estar sendo assertivo e você vai estar procrastinando uma série de coisas. Então, talvez esse seja um ponto aí importante que eu tento trazer pro meu dia a dia de hoje. Gerão, cara, prazer te conhecer melhor. Obrigado mesmo pela presença. Gosto da empresa que vocês têm.
Inclusive, como eu falei, sou cliente de vocês. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo quanto vocês estão crescendo, parabéns por você ter... cara, o mercado... Vocês hoje são um dos maiores? Cara, no nosso Ou nosso segmento, sim. A gente tem vários fortes concorrentes, mas que eles estão exclusivos em algumas praças. Então, né? na Praça X ele é concorrente forte, mas no geral você é o maior. Mas com a abrangência que a gente tem, com a quantidade de containers, a gente é hoje o líder do segmento. Então, vocês conquistaram um mercado, e é um mercado grande, é um mercado competitivo, muito no preço, chorado, e cara, vocês conseguem manter essa qualidade que vocês conseguiram se estabelecer, cara, é de parabenizar mesmo, parabéns pra você, pro teu pai, e tamo junto, cara, obrigado pela presença, viu? Pô, obrigado pelo convite mais uma vez, e assim, é um fruto de um trabalho longo e bastante duradouro aí, e eu queria só deixar um convite, cara, pra você, bicho. Queria te receber lá, a gente falou bastante coisa aqui, apesar de você ser cliente, mas ver um pouquinho por trás das cortinas, eu acho que pode ser interessante. Cara. E deixo o convite também para as pessoas que te seguem, caso alguém queira nos visitar lá em Sorocaba. A gente tem alguns containers lá de showroom. Que massa. Área de descanso dos funcionários, refeitório, vestiário, própria sala de reunião já começa numa experiência dentro de um container. Que da hora. Então fica aí o convite para quem quiser. A gente tem o Instagram, depois posso compartilhar. Eu tô por ali. Direto eu tô por ali. Quando eu estiver lá, eu te mando uma mensagem. E a gente, às vezes, almoça junto e eu já conheço. Cara, é um prazer. E o teu Instagram, cara, vai ter o BG aqui embaixo. Boa. Então, até, o Kimber, coloca a câmera nele, por favor. Que aí a gente já coloca o BGzinho, apesar que no começo também apareceu. Boa. E aí vai aparecer o Instagram. Já segue, qual é o Instagram? Compass Containers. Compass Containers, tudo junto, Compass com 2 S's. E pode mandar o inbox lá, a equipe vai receber a mensagem e, enfim, como eu falei, as portas estão abertas lá, é só agendar e dar um pulo lá, legal, que a gente vai dar uma volta lá, mostra um pouquinho da operação para quem tá curioso. Gerão, obrigado mais uma vez. Valeu. Obrigado mais uma vez. E você que ficou até agora, muito obrigado por comparecer até o final. Cara, aqui embaixo tem vários botõezinhos, aperta todos para engajar o episódio, manda para alguém que você acha que faz sentido, manda para teus sócios, para teus amigos empresários e tudo mais, e nos vemos no próximo episódio. Valeu!